Um ótimo dia a todos os estudantes, conhecedores, pesquisadores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar o que aconteceu naquele monte chamado Monte da Transfiguração. Será que por que Jesus só quis levar 3 dos discípulos e ainda pediu segredos a eles? O que será que aconteceu naquele monte para que todos os outros não pudessem saber naquele momento? Vamos falar sobre isso e outras coisas, mas antes eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante. Roda a vinheta. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, versículo 1, ele começa a nos falar o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Mateus começa a falar que Jesus pega separadamente, ele separa em segredo de todos os discípulos somente a Pedro, Tiago e João, e leva eles secretamente a um alto monte. E o que vai acontecer neste monte? Versículo 2 diz: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Diz Mateus que Jesus se transfigura. O que significa transfigurar? Jesus muda o seu estado, o seu rosto. Jesus muda para um outro estágio. E qual é o outro estágio? A própria Escritura diz que quando ele se transfigura, as suas vestes começam a brilhar e o seu rosto começa a brilhar também. O que está acontecendo ali naquele alto monte? Somente 4 pessoas estão reunidas. Jesus quer passar um ensinamento, Jesus quer mostrar algo para aqueles discípulos e de repente, diante daqueles 3 discípulos, Jesus começa a abrir um portal. E Jesus agora começa a mover um outro estágio da realidade. Essa movimentação que Jesus começa a fazer e que todos começam a observar a forma com que Jesus está mudando, o versículo 3 ele diz exatamente o que acontece neste momento. Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então agora nós começamos a entender o que era aquilo que estava acontecendo. Jesus leva em particular esses 3 discípulos a mostrar para eles a sua mediunidade. As pessoas às vezes pegam e falam, não, isso não pode acontecer, mas Jesus agora, diante dos seus 3 discípulos mais chegados, ele invoca a presença de 2 espíritos, o morto Moisés e o arrebatado Elias. E diz o versículo 3 que os 2 aparecem para que todos eles vejam, mas somente falam com Jesus. E aquela visão, diante dessa sessão espírita, há uma materialização de espíritos, até que Pedro pega a palavra e ele diz algo no versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O Evangelho de Mateus não fala se eles se apresentam falando que são Moisés e Elias, ou se simplesmente Jesus está evocando, e quando esses espíritos aparecem, eles entendem porque o seu mestre evocou. O Evangelho de Mateus não relata o que realmente aconteceu, mas o que relata claramente é que o suposto morto Moisés e o suposto arrebatado Elias estão neste momento conversando com Jesus. E o que vai acontecer? Versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, quando Pedro ainda estava falando, uma nuvem os cobriu e saiu uma voz no meio da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E o próximo versículo diz: E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Foi exatamente o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Foi um ritual de evocação de morto.
onde nem todo mundo poderia suportar, mas somente os que estavam mais perto. E nesse ritual de evocação do morto Moisés e do arrebatado Elias. E é interessante notar que quando o morto Moisés e o arrebatado Elias começam a falar, Pedro se alegra. Pedro se alegra porque um morto está falando, mas de repente, quando a suposta voz do Pai de Jesus fala, Pedro tem medo. E a voz que sai do meio da nuvem faz com que os discípulos prostrem o seu rosto em chão, tremendo de medo. Jesus, depois daquela sessão, bota a mão nos discípulos, o qual eles olham para um lado para o outro, não ver ninguém, e Jesus pede um segredo a eles. O que será que realmente aconteceu nesse ritual de evocação entre Jesus, Pedro, Tiago e João? Não foi dito ali o que Moisés e Elias falaram com Jesus. O escritor do livro de Mateus, ele ocultou essa informação. Mas o que realmente mostra é que nessa sessão espírita Jesus quis talvez ensinar aos seus discípulos mais chegados como se abre um portal para evocar o morto. O que aconteceu ali naquele Monte da Transfiguração é que Jesus realmente fez uma sessão de invocação dos mortos. Se você ainda não assistiu o vídeo que fala Jesus cometeu um pecado de abominação segundo a lei, eu vou deixar aqui no card para que você possa ver. Neste vídeo nós estamos comentando quais foram os quesitos que Jesus tropeçou diante da lei para fazer essa sessão e invocar Moisés. Então foi exatamente isso que aconteceu no Monte da Transfiguração. O livro de Mateus ele não comenta por que os outros discípulos não poderiam vir. A única coisa que o livro comenta é que os 3 mais chegados de Jesus haveriam de ver essa sessão e de invocação dos mortos. Jesus separou 3 discípulos em particular para mostrar como invocava um morto e um arrebatado. E foi exatamente isso que aconteceu no Monte da Transfiguração. Aqueles que são ludibriados, dizendo, Jesus fez isso por isso, Jesus fez isso por aquilo, Jesus... Não importa. O que está em questão é que Jesus separou 3 dos seus discípulos para uma sessão espírita de invocação dos mortos. E se você não é um assinante do canal, peço que você se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. E compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. O que você acha? O que você acha que aconteceu no Monte da Transfiguração? Um grande abraço e até a próxima.